Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Hoje, 20 de agosto de 2023. Sejam bem-vindos e que o Senhor esteja conosco e com cada um de vocês. Eu vou iniciar lendo Apocalipse, um pedacinho do início do Apocalipse e um pedacinho do final, porque o Michel está dando o estudo do Apocalipse. E quem quiser, depois que ele acabar todo o estudo do Apocalipse, aí eu vou pôr todos os vídeos juntos para quem quiser pegar a sequência toda. Então, hoje, como nós estamos estudando o Apocalipse, eu vou iniciar lendo o Apocalipse 1 e depois o finalzinho do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso. Agora eu vou ler o finalzinho. Apocalipse 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o finalzinho do Apocalipse. Eu li o começo e o fim das revelações do apóstolo, que o apóstolo João recebeu de Jesus, do anjo, né? E vamos estar orando e depois nós vamos iniciar com a sequência desse nosso estudo do Apocalipse. E bem-aventurados aqueles que ouvem essas palavras. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guarda, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos livrado de todo mal. Amém.
O Senhor é aquele que está conosco sempre, por isso o maligno não tem poder sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, de bênçãos, de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. Obrigada, Senhor. E que possamos, nesse domingo, estar iniciando essa semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo, tendo certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque a tua palavra, Senhor, é fiel e os teus ensinamentos são para o nosso bem, para termos vida plena, vida feliz aqui na terra. Felizes são aqueles que obedecem aos teus ensinamentos, aos teus mandamentos, que é o amor, que é o perdão, que é a viver em paz, em comunhão com o Senhor nosso Deus. É assim que nós queremos viver todos os dias da nossa vida. Abençoa os que estão acompanhando esse estudo do Apocalipse, abre o entendimento para que todos entendam, que eles sejam bem-aventurados. E aqueles que vão ainda, quando eu colocar toda a sequência, aqueles que vão ouvir, que essa palavra possa chegar a muitos, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, ser conosco, comigo, com o Michel, com a nossa família, com a família de cada um que está assistindo, dos que ainda assistirão mais tarde. Dá-nos, Senhor, a tua graça, esteja conosco e livra-nos de todo mal. Sê com o Michel. Oh, Deus, mais uma vez, revela, como o Senhor revelou ao teu servo João, revela ao teu servo Michel, as palavras da profecia desse livro. Sê com ele, Senhor, dá sabedoria, humildade, mansidão, e que ele possa, Senhor, estar transmitindo essa palavra que é tão importante. Fica conosco, Senhor, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz que há em Cristo Jesus. Um bom domingo a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Apocalipse. Eu gostaria que os irmãos abrissem o capítulo 14. Nós paramos no versículo 13. Apocalipse 14, o versículo 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós terminamos falando no versículo anterior desse 13, a respeito da perseverança dos santos, a segunda perseverança dos santos, que é muito importante perseverar nos mandamentos de Deus e na fidelidade, na fé em Jesus Cristo. Agora ele vai falar sobre a ceifa e a vindima. Ele vai trabalhar agora o fim do tempo, que é chamado o tempo da plenitude dos gentios. Não é o fim da igreja, é o fim do tempo da plenitude dos gentios, porque o reino vai voltar de novo para Israel, como nós já vimos Paulo falando em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Continuando, capítulo 14 do Apocalipse, o versículo 14. Agora, como nós vimos que ele falou o fim do tempo de Israel, agora ele está falando o fim do tempo dos gentios. E ele fala sobre a ceifa. E ele diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice
e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui nós vemos que ele está falando sobre a ceifa. E Jesus já trabalhou isso em Mateus, no capítulo 13. Por isso que ele fala sobre a profecia desse livro. Porque ele está falando o que os evangelistas, Paulo como também um evangelista, mas também como profeta, ele profetizou muitas coisas, dizendo nas suas cartas, no seu tempo, a respeito de coisas que viriam, estão aqui agora descritas. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, Jesus já havia afirmado que ele, como o trigo, o bom semeador, ia semear, à semelhança dele, trigos nesse mundo. Ele ia semelhar o que ele chama de a boa semente, esse DNA de Cristo. O trigo são a expressão, ou é a expressão do ser semelhante ao próprio trigo que estava semeando a boa semente. Então, o objetivo todo é para que os homens tivessem um DNA semelhante ao do próprio Jesus, o Cristo de Deus. Também ele afirma naquela oportunidade que o joio foi semeado também no mundo pelo maligno. Então ele semeou a boa semente, o trigo, que são os filhos do reino, mas também diz que o maligno semeou o joio. E os dois vão crescer juntos, e ele falou para que não fossem arrancados. Mas que na ceifa, ele deixa bem claro, o versículo 39, lá de Mateus 13, versículo 39, ele diz: a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Que século que ele estava falando? Desse tempo que iniciaria a partir agora dele para a formação da igreja, dando a oportunidade de, juntamente com os judeus e os gentios, formarem a igreja de Deus. Assim, ele afirma naquela oportunidade, Mateus, o que Jesus disse, que na consumação do século, ele explica a respeito disso, que os discípulos queriam saber, que o joio é colhido e lançado ao fogo, geena, e os justos, o trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aí ele faz a afirmação, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a razão aqui do capítulo 14, versículo 14 e 16, dizer a respeito dessa quinta voz, a ceifa, porque ele está falando em voz e ele está falando a quarta voz, que nós vimos agora seria como se fosse uma quinta voz. Anjos agindo assim. Então ele diz que esse anjo, gritando em grande voz, ele faz uma afirmação, ceifa a terra. Está consumado um tempo, ceifa, e a terra foi ceifada. Vimos em Mateus 25 que à meia-noite haveria um grito. Então, antes de acontecer esse processo todo, há um alerta ou um chamado. Diz que uma voz à meia-noite vai gritar, o noivo está vindo. E quando ouvirem, o noivo está vindo, Jesus contou uma parábola também em Mateus 25, a respeito de 10 virgens, simbolizando assim a totalidade, um número indefinido de igrejas que estavam revelando a essência desse Cristo e a respeito do reino e a sua justiça. O rei está vindo, o noivo está vindo. Por isso que ele fala em 10 virgens, e ele considera 5 sábias e 5 nécias, um número indefinido, de uma maneira geral, de igrejas e que existem. As 5 sábias, diz que elas levaram azeite nas suas vasilhas. Então, elas tinham um símbolo daquilo que é representativo do Espírito Santo consigo. E ele faz uma explicação
que a respeito de outras 5 não levaram azeite nas suas vasilhas. E diz, e todas dormiram. Guarda bem isso, deixa o Espírito trabalhar o contexto profético. Todas dormiram, quer sejam as sábias, quer sejam as nécias, todas dormiram. Por que que todas dormiram? Para que acontecesse o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, que apareceria o contexto antes da vinda e da nossa reunião, antes da vinda e da nossa reunião com o Senhor, haveria 2 coisas. A apostasia em relação a esse contexto que nós estamos falando da igreja, que vão estar dormindo, que vai permitir assim que apareça o que nós chamamos o homem da iniquidade. As 2 coisas vão aparecer antes da vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo profetizou isso para nós, revelou isso para nós. E aqui ele explica a diferença entre as 2. E contando essa parábola, ele mostra que aquelas que não tinham o Espírito Santo, na hora que ouviram esse grande grito, esse alarme, quase que uma trombeta gritando, a 6ª trombeta lá, ó, vai acontecer o grande mistério de Deus. Preparem-se, o noivo está chegando. Elas começaram a se aprontar, todas. Quer sejam as sábias, quer sejam as nécias, arrumando as suas vasilhas. Só que as nécias não levaram o Espírito Santo. E nessa hora elas pediram, dá-nos do Espírito Santo para nós. Mas não tem como você dar o Espírito Santo para as pessoas que não quiseram vivenciar essa comunhão com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo. Não tem como dar isso. Ela falou, vai e compra de quem está vendendo. Veja que havia um comércio incrível no processo religioso. Vai e compra de quem está vendendo isso. E elas saíram para comprar. E diz que, apercebidas, as que tinham espírito, adentraram com o Senhor e fechou-se a porta. Isto é, acabou esse tempo, o tempo da plenitude dos gentios, e agora vai retornar para Israel novamente. Então ele está explicando esse contexto da ceifa, do momento em que vai acontecer esse fato. Ele conta essas histórias que ajudam a entender o espírito da profecia, que fala no capítulo 19, lá do Apocalipse. Que a revelação é esse espírito da profecia que já foi dito do que aconteceria. E aqui está dando a revelação para nós, como que os fatos vão estar acontecendo. E diz que fechada a porta, as outras bateram e falaram, deixa-nos entrar, Senhor. Elas conheciam Jesus como Senhor. Mas ele falou, o tempo acabou, não tem mais como fazer isso. Por isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses, o versículo 1 até o 12, nós já fizemos um estudo específico, revela e afirma que ocorrerá 2 coisas antes da vinda de Jesus, da nossa reunião com ele. A apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Falei que a apostasia tem relação exatamente com essas inúmeras igrejas, 10 virgens, um número indefinido de igrejas que estariam dormindo. E fala que esse seria o término do tempo dos gentios, da plenitude do tempo dos gentios e a restauração novamente do reino para Israel. É muito importante nós entendermos isso, que o tempo de Israel seria restaurado, como nós já falamos o que Paulo falou no capítulo 9, 10 e 11. Na sequência, Apocalipse 14, 17 e 20, ele fala sobre a vindima. Enquanto uma é a ceifa, o outro é a vindima. O que é a vindima? Então ele diz assim no versículo 17. Apocalipse, capítulo 14, versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Esse que tem autoridade sobre o fogo é aquele que tem a autoridade não só sobre o fogo para purificar, mas também quanto ao fogo para julgar. Nós já falamos a respeito disso. E ajunta os cachos da videira da terra. Agora não é ajuntar o trigo, é ajuntar os frutos.
que o reino de Deus foi dado aos gentios para, como igreja e como povo, nação, apresentar um fruto digno que Israel não havia apresentado e que a igreja precisaria apresentar. E nós sabemos, já que Paulo falou no capítulo 11 de Romanos, que eles não fizeram isso, que os gentios não fizeram isso. Tornou-se um contexto religioso, mas não a expressão do reino. Mas as pessoas dentro desse contexto religioso apresentaram com as suas vidas a expressão do reino que ele gostaria, a expressão da imagem e a semelhança de Cristo Jesus. É sobre isso que ele está trabalhando agora, que são os frutos que deveriam ser apresentados. Aí ele fala: ajunta os cachos da videira da terra, as uvas, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos entender o que ele está falando. Sai esse outro altar, anjo do altar, e ele tem autoridade sobre o fogo, como eu falei, purificação e juízo. E ele fala em grande voz, para que todos possam entender. Passa a tua foice e faça o seguinte: colha os frutos da videira, colha os frutos do reino, colha os frutos da justiça que foi dado para a igreja apresentar a Deus. Porque as suas uvas já estão amadurecidas, porque está sendo feito a ceifa e vai ser feito também a vindima dos frutos. E diz que lançou no lagar da cólera de Deus. É interessante essa palavra. E o lagar, diz, foi pisado fora da cidade, isto é, fora de Jerusalém. Tem uma relação com os gentios. E correu sangue até os freios do cavalo, 1.600 estádios. Isso é uma expressão que ele está falando, que vai correr por toda a terra, em lugar de uma uva ser pisada, queridos, e sair vinho, sair vida, sair alegria. Estava saindo, em lugar disso, sangue. Perceba que a igreja não cumpriu o seu propósito de transformar, de trazer essa expressão: seja feita a tua vontade, assim como é no céu, aqui na terra. Perdeu-se essa condição, está se perdendo com isso, porque está sendo feito um negócio. Vai comprar de quem vende. Quem pisa esse lagar, as pessoas não estão entendendo, mas está escrito lá no Apocalipse 19:15, é o próprio Jesus Cristo na sua vinda. Quem pisa esse lagar é Jesus Cristo, quando ele vier. Apocalipse 19:15 tem relação com o 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sopro da sua boca e o pisar. Está lá em relação. E esse que ele vai pisar o lagar, não vai sair, como eu falei, vinho. Não vai sair vida. Não vai sair alegria. Por isso que é o lagar da cólera de Deus. E ele fala, é ele que além de reger, ronfaia, com a sua boca vai destruir a besta, o falso profeta, com a sua boca vai aniquilar. Segundo Tessalonicenses fala isso, é profeticamente, Paulo já falava isso. Apocalipse 19 também fala isso. Ele vai reinar com cetro de ferro. E ainda ele falou que vai pisar o lagar. Quem é esse? Ele falou, é o verbo de Deus, o Cristo. Quando será restaurado assim o reino para Israel? É isso que nós vimos em Apocalipse 10 e já falamos. Lembra que nós falamos? Quando nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar trombeta, isso Paulo já também profetizou a respeito, antes da última trombeta, a voz do anjo, antes de ele tocar a sétima trombeta, quando estiver para tocar a sétima trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Esse mistério de Deus, tanto falado, revelado, esperado por Israel, esperado pela igreja, o restabelecimento espiritual de tudo isso, quer de Israel, quer da igreja, está revelado aqui no Apocalipse, no capítulo 11. E ele fala, cumprir-se então o mistério de Deus, segundo anunciou seus servos, os profetas. Quem são
se serve os profetas, quer seja do Antigo, quer do Novo, principalmente agora se referindo do Novo Testamento. Por isso que em Romanos, do capítulo 9 a 11, vou repetir isso, fundamentar isso que é muito importante, Paulo, como servo de Jesus Cristo, como profeta do próprio Cristo e do próprio Deus, ele escreveu que os judeus, capítulo 9 e 10 de Romanos, que os judeus queriam saber qual o destino espiritual de Israel. Quando Jesus foi assunto ao céu, em Atos, capítulo 1, versículo 8 a 10, eles perguntaram quando o Senhor vai restaurar o tempo a Israel. Ele falou, não cabe a vocês saberem tempo e época. Vai e levem as boas novas, sejam minhas testemunhas. Leve esse livrinho, esse evangelho, que nós já falamos do capítulo 14, eterno, para pregar a todas as pessoas, quer judeus, quer gentios. Os cristãos, como também eles lá, os judeus, queriam saber o seu tempo espiritual, os cristãos também querem saber qual o destino espiritual da igreja. E ficam filosofando e não estão entendendo o contexto profético revelado. Segundo, o destino espiritual, quer de Israel, quer da igreja, tem relação com o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. As duas condições dos dois povos, quer Israel, quer o contexto gentílico como igreja, era para ter uma expressão de quem? De Cristo, a imagem e a semelhança de Cristo. Mas não assim o tiveram. O que aconteceu? Os dois querem saber o seu destino. Qual o destino também espiritual da igreja? Também tem relação com Deus e a sua justiça. Importante é nós entendermos se a salvação é crer na revelação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, isto é, tanto para os judeus como para os gentios, tudo que ele está querendo é que nós, humanos, como nação podemos não fazer isso, como igreja podemos não fazer isso. Como Israel também não conseguiu, mas individualmente em Israel tiveram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. E nós hoje também estamos com algumas pessoas cheias do Espírito Santo, como já vimos. Mas outras não entenderem do propósito de expressar esse Cristo através da nossa vida. Como Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o problema, primeiro, foi a resistência com os judeus. Por isso que eles perderam a condição do reino e passou para nós gentios. Agora a mesma coisa tem um segundo problema. A igreja não está cumprindo o seu propósito de expressar, através de cada indivíduo, a imagem e a semelhança de Cristo. Que é esse o objetivo que ele gostaria que quer Israel, quer a igreja tivesse, voltasse aquele princípio, como Deus havia feito o homem, a sua imagem e semelhança. E já vimos isso, 1 Coríntios 15, a gente percebe lá a descrição do versículo 45 a 49, como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, nós devemos trazer a imagem do segundo. E a imagem do segundo, a imagem e semelhança revelada que Cristo deu a cada um de nós. Então agora ele quer falar a respeito de revelações dos profetas. E Paulo, como um profeta também, ele fala para os romanos, no capítulo 11, o versículo 25, que eu vou destacar, porque nós já falamos bastante a respeito disso, apenas relatando o contexto que está falando o Apocalipse agora na história. Ele se refere quer aos gentios e quer aos judeus de irmãos. Irmãos, aí de Roma, quer gentios, quer judeus. Há um mistério, Romanos 11, 25. Há um mistério, só que eu quero que vocês não fiquem em dúvida que Deus, ele deu um contexto de um endurecimento em parte a Israel, até entrar a plenitude dos gentios. Mas agora também ele falou que por causa da desobediência dos gentios como igreja, ele vai voltar a enxertar de novo a Israel na sua oliveira, como nós já vimos. Israel vai ser de novo reintegrado. Então vai entrar agora o tempo da plenitude dos gentios, dando espaço para restaurar agora Israel. Quando Jesus vier,
ele vai estar expressando esses acontecimentos e a gente precisa entender como eles ocorrem no tempo e no espaço. Eu gostaria que você agora abrisse comigo para entender um parecer de um outro profeta também, que é Tiago, que fala lá em Atos, capítulo 15. O versículo, a partir do versículo 10, algo que é muito interessante, que ele deixa relatado para nós termos esperança, porque o Apocalipse eu disse que é um livro de esperança, de revelações. Atos, capítulo 15. Todo o capítulo 15 havia uma controvérsia, como tinha gentios e judeus na igreja, a respeito de circuncisão. Os judeus falavam que era necessária a circuncisão, guardar a lei, e Paulo estava falando, não é isso daí. Havia uma polêmica quanto a esse problema da circuncisão. E veja como é interessante. Capítulo 15, discutindo esse problema da circuncisão dos judeus, o Tiago faz um parecer. A partir do versículo 10 do capítulo 15 de Atos, você lê o seguinte: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, falando dos que estavam agora entrando para ser igreja, que não eram judeus, um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós, falando a respeito de leis, o jugo da lei, o jugo da circuncisão, o jugo da aparência, e não de uma transformação do coração. Ele fala, mas, versículo 11, Atos 15, versículo 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios, também foram gentios e judeus. Agora veja o parecer de Tiago. Estavam todos reunidos, estava tendo essa discussão na igreja, tinha gentio, tinha judeu, e os judeus estavam querendo impor coisas. E o Tiago agora levanta e diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Veja agora o interessante. Depois que eles terminaram, Paulo e Barnabé falaram da sua viagem, da evangelização, quantos gentios aceitaram as boas novas. Veja o que está escrito aqui, queridos. Deixa o Espírito trabalhar. Ele diz assim, o Tiago levanta e diz, irmãos, gentios e judeus, irmãos, não tem mais barreira de separação. Atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios. Lembra de Simão Pedro, quando foi para Cornélio? Teve que se explicar para os judeus, porque os gentios tinham recebido o Espírito Santo, sem serem batizados em água. Está lá em Atos, capítulo 10. Simão, como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí ele continua. Cumpridas, para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Confere a palavra dos profetas. Aqui é uma revelação profética, o Apocalipse. Nós estamos falando sobre ela. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Tudo que ele está falando aqui, ele está orientando depois a igreja como ela deveria se comportar. É isso que ele está falando, que esse mistério vai ser revelado quando Jesus estiver para voltar, e ele vai voltar, ele vai restaurar. E vai existir duas condições que são fundamentais para que ocorra essa vinda. Israel, restaurado, o que está acontecendo, e a igreja. Os dois
vão fazer essa divulgação final. E a vinda de Jesus acontecerá. Então esse mistério que está falando, Israel vai ser restaurado para cumprir esse mistério. Está descrito aqui também Atos 15, 19 a 20. Lemos isso a respeito. Quando Jesus restaura Israel, Romanos 11, vai ler lá depois dos versículos até 20, de 11, Romanos 11 até o versículo 20, diz que pisará Cristo o lagar da ira de Deus. As vides vão ser esmagadas e vai correr até os freios do cavalo. Aonde está escrito isso? Está escrito no Apocalipse 19. Está escrito no Apocalipse 14. E a pergunta que fica é o seguinte: mas para onde que estão indo todas essas pessoas? Aí o capítulo 15 vem e faz a seguinte consideração: ainda não consumado esse tempo, ainda não vindo Jesus, no capítulo 15 ele diz o seguinte: precisa acontecer agora os 7 flagelos. Mas para acontecer os 7 flagelos, a igreja vai ter que ser removida. Israel também não vai estar aqui. Só vai ficar aqui o contexto das pessoas que não querem nada com Deus. Então precisa ser tirado. A igreja, composta pelos gentios e pelos judeus, será removida. Está no capítulo 11. Mas vai acontecer vários fatos que eu preciso falar antes, porque é um contexto cronológico. Porque isso está avisando o momento que Jesus virá. Então alguém perguntaria: bom, mas já foi a ceifa? Já foi a vindima? Não, ainda não. Só está falando que vai acontecer esse fato, para que as pessoas não permaneçam nessa condição que estão. E aqui ele fala, no capítulo 15, um grande e admirável sinal, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Ainda não falei da 7ª trombeta, que é a vinda de Jesus. Não, eu estou aí na 6ª ainda, no capítulo 11 do Apocalipse, porque ele vai falar da besta do abismo, e a gente precisa entender o que está acontecendo no contexto da história ainda. E eu falei que aquela besta, Roma, se estendeu, e depois dela vem uma série de outros reinos, impérios, que querem usurpar a condição do divino para administrar o mundo, ser o senhor do mundo. Mas há um senhor já sobre esse mundo que nós já vimos. E é sobre isso que o Apocalipse está falando. Mas a pessoa pergunta: bom, mas os que estão morrendo aqui estão indo para o céu, onde eles estão indo? Então a gente vai entender agora o que está acontecendo. Então ele diz assim, versículo 2: vi como que um mar de vidro. Eu falei para os irmãos que lá no capítulo 4, esse mar de vidro estava vazio na revelação do céu, quando Deus estava no cântico da criação. Agora, o cântico da redenção, que foi o capítulo 5, em que revela Jesus, que abre o livro da história e revela essa história que nós estamos falando, agora diz que há um mar de vidro e fala, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, eles têm harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, está vendo? O cântico de Moisés, a primeira Páscoa, a libertação dos judeus, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, a segunda Páscoa, a libertação de todos os povos, inclusive os próprios judeus, para serem reinos e propriedade exclusivo de Deus como sacerdotes. Já falamos, comprados com o sangue de Jesus. O símbolo do contexto da igreja. E o que eles entoavam, esses que tinham o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Diz que eles entoavam assim, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Continuando esse capítulo, antes de entrarmos no capítulo 16, para a revelação dos flagelos, é interessante que ele fala, depois dessas coisas, olhei e abriu-se o santuário,
mas as pessoas não podiam entrar ainda. Então, as pessoas que eram sendo salvas não tinham ocorrido ainda a plenitude. Então, elas não tinham ainda vindo Jesus na plenitude. Estava acontecendo. Ele falou, onde que eles estão? Eles estão aqui, nesse lugar, nesse mar de vidro, na entrada do santuário. Mas ninguém podia entrar, porque Deus estava ainda ali num contexto, esperando o tempo dos flagelos acontecerem, queridos. Guarda isso. E ele fala que isso precisaria acontecer, e os anjos se preparam para trocar essas taças e jogar esses flagelos na terra, para consumar a cólera de Deus. Veja como é interessante. Então nós precisamos entender o sentido da história. Por isso que ele fala lá em Romanos 11 sobre a comunhão que existe dos judeus e dos gentios no reino eterno de Jesus. É isso que Paulo está falando. Que no final haverá uma só grei. Judeus, gentios, todos, haverá um só povo, um só pastor, um só Senhor, um só rei. E todos o governarão, porque Daniel já havia profetizado um quinto reino depois do romano. Homem nenhum terá um reino mundial. O reino sobre toda a terra é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já está profetizado lá em Daniel, que é para o povo de Deus, que governará plenamente e eternamente depois. Por isso que ele termina dizendo, ó profundidade. Então Paulo, quando ele termina o capítulo 11 de Romanos, ele fala assim, a sabedoria de Deus, essa onisciência de Deus é insondável. Quem vai entender esse juízo de Deus, esse complemento dos fins? Apocalipse está revelando para nós, queridos. Apocalipse está falando para nós como assim ou será. O que acontecerá com a terra? O que acontecerá com as coisas que os homens construíram? É sobre isso que o Apocalipse está revelando, é sobre isso que ele está mostrando. Então, essa revelação do mistério de Deus, queridos, eu vou fechar aqui agora, que é muito importante, porque é muito extenso profeticamente, voltar para o Novo Testamento, ele fala assim, corrobora o que Paulo revela em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Consolai uns aos outros. Para onde vão essas pessoas? Vão para o seio de Cristo. Então ele está falando do arrebatamento. Ele vai estar falando também com 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eu gostaria que você abrisse de novo 1 Coríntios 15, 51, o versículo 51, versículo 52. Eu quero ler novamente para que você possa entender a esperança que existe em toda essa revelação que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 51, 52, diz assim, eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse que está falando em Apocalipse 10? Que diante da última trombeta, quando for tocar a trombeta, o sétimo anjo tocando a trombeta, que é esse mistério? Paulo está falando, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nessa época, Jesus dará as suas duas testemunhas, queridos. Apocalipse 11. Agora vamos voltar para o 11. Apocalipse 11. Ele vai dar agora as suas duas testemunhas, a condição de profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de panos de saco. Deixa o Espírito trabalhar, querido. Ele diz assim, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão de pé como um testemunho de Deus aqui na terra? Israel, queridos, e a igreja, agora restaurados, agora de uma maneira plena, no fim dos tempos, acordados, eles vão fazer um testemunho final. E nessa época, querido, eu vou continuar domingo que vem, porque eu preciso explicar o capítulo agora 17,
para entender o que vai acontecer nesse intermezzo que nós estamos falando. Então, esse contexto, esse é o grande mistério. Por isso que no capítulo 10 diz que o trovão falou e falou para João, não escreva o que os trovões falaram. As 7 vozes dos trovões. O que ele está falando? Não escreva isso que está sendo revelado agora. Naquela época não deixava para revelar, mas agora está sendo revelado. Está dizendo como vai acontecer o processo que os judeus e gentios, no fim dos tempos, vão profetizar a todos de uma maneira plena a respeito da grandeza de Deus. Mas o que vai acontecer? Diz no capítulo 11 o seguinte: esses dois vão ter a autoridade, porque a igreja vai acordar naqueles momentos finais, na unção do Espírito Santo, para profetizar, para esperar a chegada do Salvador. Judeus vão estar esperando e vão falar. Mas só que nessa época vai surgir uma outra besta, que ninguém fala. E essa besta, ela vai estar aqui no capítulo 11 e só lá no 17. E lá no 17, para entender essa besta, ele vai falar, eu vou explicar o mistério dessa besta final, que é a besta que vem do abismo, que vai vir da onde? Vai vir das profundezas do inferno, porque vai ter que confrontar quem? Vai ter que confrontar Jesus Cristo. Mas esta besta que vem do abismo, que vai estar aqui no 11 e no 17, eu vou falar domingo que vem, diz o seguinte, que essas duas autoridades, esses dois que vão profetizar, a igreja de Israel, vão estar falando as grandezas de Deus, eminência da vinda de Jesus, elas vão estar proclamando o retorno, a vinda, o juízo e tudo mais, e diz, tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante o dia em que profetizarem, também sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de flagelos. Com toda a sorte de flagelos. Sabe onde que vai estar isso, querido? Vai estar lá no capítulo 16. Vai estar lá no capítulo 16. Os flagelos vão aparecer porque eles vão rejeitar o que essas testemunhas, Israel e a igreja, vão estar falando no fim dos tempos. Então vão ter que lançar as taças do céu para agir contra o sistema chamado besta, o falso profeta. E Jesus virá para derrotar isso. E elas vão profetizar e diz, quando tiverem então concluído o testemunho, que devem dar 1260 dias, a besta que surge do abismo, versículo 7, pelejará contra ela e as vencerá, e as matará, mas elas vão ressuscitar. Esse é a 6ª trombeta. E aí vai tocar a 7ª trombeta, que é o final do capítulo 11. E aí o reino do mundo será de nosso Senhor e do seu Salvador, Jesus Cristo. E aí vai entrar o capítulo 19 do Apocalipse. Mas para isso eu preciso explicar o 11 com o 17. Isso eu vou falar domingo que vem, se assim Deus permitir. Que Deus os abençoe, que a gente possa estar guardando essas palavras, porque são esperanças, são palavras proféticas dadas pelos evangelistas, dadas por aqueles que escreveram cartas, por Paulo, por Barnabé, por Pedro, por Tiago, por todos aqueles que escreveram, por Judas, dizendo-nos a cada um de nós, tem esperança. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Domingo que vem nós vamos continuar falando sobre Cristo, a salvação e falando sobre essas bênçãos da revelação que há no Apocalipse. Vamos falar capítulo 11, você pode ler, e o capítulo 17. Que um daqueles anjos que tem os flagelos, antes de derramar a sua taça, para consumar a cólera de Deus, ele vai explicar para João, eu vou te explicar o mistério dessa besta que é do abismo. E assim a gente vai estudar domingo que vem. Amém? Amém. Se vocês se perderam aí pelo meio das explicações, não se aflijam, que depois vai encaixando. Tudo vai se encaixando e ele retoma. Então, às vezes, fica meio complicado, porque realmente, isso que eu falei no começo, é difícil estudar o Apocalipse
porque você não pode ler numa sequência. Então é como o Michel está fazendo. Às vezes ele lê um, depois volta. Então se você for ler numa sequência, é difícil. Então não se exaspere se você ficar meio perdido, ouça de novo e as pecinhas vão se encaixando. Que Deus abençoe, amém. Que todos perseverem, que ninguém desista, mas perseverem. E vamos estar orando, encerrando esse momento. Amém. Senhor nosso Sim. Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade amém. Que nós temos de estar proclamando a tua palavra, Sim, Senhor. Pai. E que essa palavra possa chegar a muitos que Sim, possam Pai. Ouvir, possam compreender, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua sabedoria para cada um de nós. Sim, Pai. Pedimos a tua bênção no decorrer dessa semana, que cada um dos que estão assistindo, dos que vão assistir, estejam colocando as suas vidas diante de Deus. Sim. Se entregando plenamente a Jesus Cristo, sabendo que estando com Jesus não temeremos mal amém. Algum. Sim, e que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos Sim. séculos. Por isso, o mais importante é estarmos com Jesus, crendo, crescendo em santificação, em graça, diante de Deus amém. E diante dos homens. Sim, fortalece, Senhor, a fé de cada irmão amém. E guarda-nos, Senhor, e nos dê a vitória a cada dia, a cada semana, e que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Amém. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.